Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o debate da Bandeirantes. Ontem, quinta-feira do mês de agosto. Foi um debate assim, por um lado foi até interessante, teve muitos destaques, é isso que eu pretendo falar aqui, mas teve também aquela ala do sono, aqueles candidatos que você fala, meu Deus do céu, para de falar, pelo amor de Deus, né? Deixa a palavra com o outro, porque está muito chato. Então, enfim, a gente teve aqui o Henrique Meirelles, tivemos o Ciro Gomes, a Marina Silva, o Álvaro Dias, o Geraldo Alckmin, o Bolsonaro, o Boulos e o cara que se destacou efetivamente nesse debate, que é o Cabo Daciolo. Se você pensar num debate daqui, sei lá, alguns anos, 3 ou 4 anos, você pensando no debate de 2012, você vai lembrar, o Cabo Daciolo, aquele cara lá que teve no debate da Bandeirantes e tal. Isso eu estou falando do debate da Bandeirantes, vão ter outros ainda, né? Então o pessoal ali vai poder melhorar a sua performance. Agora, um detalhe importante é que quando você pensa em debates políticos, principalmente para cargos tão importantes, né, quanto o líder do executivo, é importante salientar que não há como esperar boas discussões técnicas, porque a preocupação deles não é se aprofundar em determinados assuntos. A preocupação dos caras é, eu preciso convencer a população, eu preciso convencer as pessoas, para que elas possam votar em mim, né? Então, eles ficam muito amarrados, né, no processo de retórica, porque, vamos ser francos, né, eles estão falando com a grande massa da população brasileira. Isso não é nenhuma crítica, eu sei que tem muita gente que é especialista em diversos outros assuntos, mas nessa parte deixam a desejar, tá? Quer dizer, não entende nada sobre como que ocorre todos esses processos políticos. E não é tão incomum, porque as pessoas estão preocupadas em sustentar a família, né, ainda mais num Brasil em crise. Então, quando você tem um debate desse, a maior preocupação dos candidatos, eu imagino que a assessoria deles saliente isso, é o seguinte, olha, você tem que falar de maneira simples, de maneira adequada, mas você tem que demonstrar firmeza, você não pode ser muito radical, mas ao mesmo tempo você tem que desossar de uma maneira até um tanto sofisticada o seu adversário, para que o povo entenda, né? Porque você não está falando para especialistas, para jornalistas, para experts no assunto, você está falando, na verdade, para o povo, porque é o povo que vai votar, tá? Então, quando você olha para a performance desses candidatos, você vai perceber que dois se destacaram, o Cabo Daciolo, por um motivo diferente do outro, que é o Guilherme Boulos. Quando você vai ver as ideias do Boulos, você vai falar, meu, isso aqui é a mesma porcaria que era o PT, né? Não tem como defender as ideias do Guilherme Boulos. Na verdade, há alguma diferença, porque ele é do PSOL, então tem algumas propostas ali que se diferem um pouco. Mas quando você vai olhar para a questão meramente da performance do sujeito no debate, você vai perceber que ele foi conciso, que ele usou figuras de linguagem que foram até boas, né? Quando ele fala que a gente não tem que admitir mais esse Robin Hood ao contrário que está no Congresso e agora no Poder Executivo. Quando ele fala o termo golpe, a gente logo percebe o que significa golpe, afinal de contas, para ele. Para quem não entende muito do assunto, para quem ainda vê esse tema do impeachment como algo nebuloso, obscuro, o Guilherme Boulos vai usar uma palavra-chave, golpe, né? Ele não precisa explicar nada, ele simplesmente vai dizer golpe. As pessoas de senso comum vão acatar, já que ele está falando, né? Então, quando ele usa o termo, por exemplo, né, 50 tons de Temer, atacando as pessoas, porque ele já começou atacando o Bolsonaro, depois ele atacou lá o dorminhoco do Henrique Meirelles, isso demonstrou que ele estava conciso, que ele foi pontual nas críticas, que ele foi direto nas críticas, e ele usou figuras de linguagem simples que qualquer pessoa entende, né? Ele apelou para o senso comum das pessoas em relação à questão econômica. O imposto tem que ser de rico e não do pobre. Quer dizer, isso é extremamente senso comum, né? Para quem estuda economia a fundo, sabe que a coisa é muito mais complexa do que isso, mas ele está apelando para a massa, porque é a massa que vai votar. Então eu achei que ele foi bem no debate, tá? Em termos de performance. De ideias, infelizmente, é aquela coisa, o cara é um apoiador do MST, é um cara que invade propriedade privada, então não tem nem o que falar desse sujeito. Mas que a performance dele foi boa, foi, não tem como negar. Quando você vai ver, por exemplo, o Cabo Daciolo, é um cara que se demonstrou ousado, certo? É aquele sujeito que mata a bola no peito e quer fazer o gol. É o cara que literalmente roubou a cena do Bolsonaro, porque era o Bolsonaro que tinha que fazer isso, porque o Bolsonaro é conhecido por ser agressivo, mas agressivo dentro de um contexto específico, não é agressivo gratuitamente, né? Ele é agressivo no sentido, olha, tem uma mulher aí maluca defendendo um tal de Champinha que estuprou, matou e degolou uma menina de 15, 16 anos. E esta mulher está defendendo esses menores infratores que cometem crime
de crueldade. Então, eu tenho que falar grosso com ela. Então ele fala mesmo, fala na cara, fala francamente e sinceramente. Foi isso que fez com que o Bolsonaro se tornasse alguém extremamente conhecido, porque ele falava a língua do povo, né? Mas nesse debate ele se mostrou muito comedido. No começo ele estava muito nervoso, depois ele foi se recuperando e falou algumas coisas boas, né? Mas voltando aqui para o Cabo Daciolo, você logo percebe que ele tem um discurso um tanto conspiracionista, embora ele não tenha errado muitos pontos. Alguns pontos dele tá certo em falar, Foro de São Paulo é uma porcaria, existia, quase ninguém falava disso. É claro que hoje é muito mais fácil falar do Foro de São Paulo, né? Mas alguns anos atrás isso era um grande tabu, inclusive na mídia. Então é sempre bom relembrar que o Foro de São Paulo existiu, ainda deve existir, e que foi um mal não só para o Brasil, mas para a América Latina, e que foi basicamente fundado ali pelo Lula, PT, pelos caras que estavam lá envolvidos. Ele até disse que o Ciro Gomes, se não me engano, até onde eu me lembro aqui, o Ciro Gomes estava envolvido nisso aí, mas eu não me lembro, pelo que eu tinha estudado sobre o Foro de São Paulo, eu não me lembro que o Ciro Gomes tenha ajudado a fundar a Foro de São Paulo. É uma coisa que eu deixei em aberto aí para que vocês analisem. Eu já ouvi falar que o Ciro Gomes participou de algumas reuniões do Foro, mas ele obviamente negou ali no debate, colocando a coisa como se fosse um conspiracionismo absurdo. E não é, né? O Foro de São Paulo realmente existe. O próprio Lula chegou a citar várias vezes. Agora, determinadas questões que ele colocou ali, quase que como para nós mudarmos o país tem que fazer um milagre divino, né? Pregando a Bíblia e tal, fazendo as promessas que Deus fazia para Israel. Eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de discurso, porque na verdade é um discurso que representa apenas um determinado radicalismo. É um cara que exagera muito nas ênfases, ele deu essa impressão clara, né, de ser um radical, mas teve coisas boas. Por exemplo, ele elogiou o Enéas, ele lembrou do Enéas, que é um cara que participava dos debates lá da década de 90, que era um cara que tinha ideias não tão ruins assim. Quando a gente vai avaliar o Enéas, você vai ver que o Enéas era um cara preparado, era um cara que tinha um seu discurso pautado, tá, num aspecto teórico muito crítico e autocrítico, né? O partido dele não era uma coisa assim vaga, ele defendia pontos de maneira ousada, mas ao mesmo tempo ele tinha o pano de fundo teórico e intelectual ali presente. Então o Enéas, sempre é bom lembrar do Enéas num debate onde milhões de pessoas estão assistindo. Gostei disso também. Ele chegou até a pregar a Bíblia ali, é um sujeito que realmente se destacou por pontos positivos e por pontos negativos, tá? Então, concorde você ou não com as ideias do Cabo Daciolo, quando terminou o debate todo mundo sabia quem ele era, não sabia antes, mas sabe agora, e vai se lembrar desse debate como o grande protagonista, o Cabo Daciolo. Vamos falar então de cada um dos candidatos e finalizar esse vídeo aqui. Primeiro, vamos lembrar da Ala do Sono. A Ala do Sono é constituída, meus caros, por Henrique Meirelles, Álvaro Dias e Geraldo Alckmin. Pelo amor de Deus, é difícil ouvir esses caras, cara. Quando você pega o Henrique Meirelles, a única coisa que você pensa é em dormir, né? Eu acho que para esses três aqui é necessário uma injeção de testosterona, um tratamento assim para deixar os caras mais, né, ligados, ativos. Eu sei que eles são mais velhos aqui, principalmente o Henrique Meirelles, mas se ele tem a pretensão de ser presidente da República, se ele está jogando com essa hipótese, ele tem que ser mais veemente, pelo amor de Deus, né? Ele está falando pro povo, ele tem que ter mais firmeza. É claro que todos eles têm um histórico monstruoso, são os dinossauros da política. Você nunca, jamais pode subestimá-los, mas lembrem-se, aqui eu estou falando apenas em termos de performance. O outro aqui é o Álvaro Dias. O Álvaro Dias ele apelou bastante, né, para a questão da Lava Jato, que é sempre importante relembrar, mas eu acho que o que ficou mais destacado ali na história dele foi a coisa do Botox, infelizmente, porque lembre-se, a gente está lidando com o povão, né? Então o pessoal comentou muito sobre isso. Geraldo Alckmin é sempre a mesma coisa, cara. Ele nunca muda o tom de voz. Quando ele terminar de falar, você não captou bem as ideias dele, né? Mas é aquilo, o Geraldo Alckmin ele é o candidato do establishment, ele está dependendo muito das coligações partidárias que ele tem. Ele está dependendo muito do tempo de TV, que não vai precisar debater com ninguém, né? Ele vai estar lá, não sei se o pessoal hoje ainda assiste propaganda política, mas enfim, ele tem bastante tempo ali para falar. Então ele não se preocupou, eu acho que nesse debate ele foi lá só para cumprir protocolo. Ele foi o cara que mais falou do debate, se você for perceber, foi o cara mais consultado, porque a gente inicialmente pensava, todo mundo vai querer desossar o Bolsonaro, mas não. Né? A maioria das pessoas perguntou mais para o Geraldo Alckmin, porque sabem da força, infelizmente, né, do PSDB. Então, se tiver um segundo turno, é provável, infelizmente, eu espero que esteja errado, que o Geraldo Alckmin esteja lá. Se estiver, que esteja pelo menos com o Bolsonaro, que tem ideias liberais, né?
Agora, os outros dois candidatos, Marina Silva e Ciro Gomes. Marina Silva, ela continua com aquele mesmo discurso, né? Porque a impressão que você tem quando você vê a Marina Silva falando é como se ela tivesse mais preocupação com o meio ambiente do que com a violência que existe no país. Eu sei que isso não necessariamente é verdade, mas essa é a impressão que eu tive, né, assistindo. Porque quando ela pega assuntos mais complexos, ela logo vai apelar, vamos fazer plebiscito, né? Deixa o povo decidir. Mas peraí, em relação às armas, o povo já não tinha decidido que tem direito de usar armas? Por que isso não valeu e agora os plebiscitos que você vai fazer devem valer? Porque ela, obviamente, não defende, por exemplo, a posse de arma. E lembre-se, posse de arma é diferente de porte de arma. Você não precisa estar andando com arma na rua, mas você pode ter uma arma na sua casa, escondida das crianças, obviamente, né, para você não criar nenhum tipo de acidente ali, ou abrir esse precedente. Mas no caso de um assalto, você poder se defender, certo? Enfim. Então, a Marina Silva, ela sempre demonstra, né, ser a mesma figurinha marcada desses debates. Eu não me lembro bem, mas eu acho que de 2010 para cá ela tem participado em todos. O outro é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele teve uma postura que me surpreendeu, tá? Constantemente eu tenho criticado aqui o Ciro Gomes, mas ele foi até educado, né, para minha surpresa. Aliás, para quem, como eu tinha falado, né, o pessoal dizia, não, vão querer acabar com o Bolsonaro no debate. Eu pensei, porra, o Ciro Gomes é um desses caras, né? Mas não, né? A gente vai perceber que o Ciro Gomes, quando falou com o Bolsonaro, não atacou muito, demonstrou, talvez, né? Pelo menos a minha impressão foi que ele demonstrou um certo até respeito pelo Bolsonaro. Teve aquela história da chicotada, né? Que ele falou que as escolas de cunho militar se preocupam mais em dar chicotada, que lá no Ceará as escolas não precisavam disso, tal. Mas não passou disso, assim, não teve ataques pessoais, não. Então ele me surpreendeu por este lado. Porém, é uma coisa que eu achei, assim, bem esquisita. Eu já tinha ouvido, obviamente, o projeto dele, mas eu pensei, não, ele não vai insistir nessa ideia, não é possível. Então ele falou, vamos pagar essas contas do povo aí. E eu fico pensando, poxa vida, mas beleza, se eu confio na ideia de que o Ciro Gomes vai ser presidente do Brasil, por que não gastar o meu limite do cartão? Eu posso simplesmente ligar lá na administradora, olha, aumenta meu limite aí que eu vou gastar, né? E se eu conseguir o aumento, eu vou lá, gasto, extrapolo o limite, deixo o nome sujar, porque depois o Ciro Gomes vai limpar o meu nome, né? A gente precisa entender que isso é uma proposta de apelo para ganhar voto, né? Todo mundo tá vendo isso, obviamente. Mas é um tanto imoral, porque, pensa só, cara, eu, por exemplo, já trabalhei com cartão de crédito. Eu sei que tem muita gente que é caloteira. O problema não é só os bancos são uma merda mesmo. Como eu já citei em outros vídeos, mas o problema também são as pessoas que compram, que exageram nos gastos, que não querem pagar as faturas, literalmente, deixam a coisa andar. Algumas pessoas que estão com o nome sujo não são necessariamente caloteiras, às vezes teve um problema mesmo de ficar desempregada, ou abriu falência da sua pequena empresa, porque aqui no Brasil é a coisa mais fácil fazer isso, já que existe um montante de burocracia que impede você de crescer. Então, tem esse lado também, mas não é possível você admitir que todas as pessoas que têm um nome sujo são boazinhas e que você vai limpar o nome delas, né? Então, eu acho que essa proposta do Ciro Gomes assim, é claramente uma jogada de propaganda política para ganhar voto. Basicamente é isso. Agora, para finalizar, o Bolsonaro. O Bolsonaro estava nitidamente nervoso no começo. Ele se explicou demais, né, quando teve o ataque do Boulos, que foi conciso, pontual, para atacar ele. Poxa, quantas milhares de vezes o Bolsonaro já teve que explicar essa história da empregada dele, dos filhos dele. Meu Deus do céu, mano. É só ele chegar e falar, olha, isso aqui eu já falei 1 milhão de vezes, já está tudo explicado. Se vocês quiserem ver, acessa o site tal, acessa a minha página, me sigam ali, vocês vão saber tudo direitinho. Porque ele tem que entender, ou a assessoria dele, desculpa falar assim, porque na verdade eu não sou nenhum especialista, mas lembrando a minha impressão, que ele tem que entender que ele não está falando pro Boulos, ele não está falando para um júri, ele está falando pro povo, certo? Então se você está falando pro povo, esquece o babaca lá que está te atacando e fala, olha, ele está falando isso, né? Tá. Procura lá na minha página, vocês vão ver que eu já expliquei isso 1 bilhão de vezes, e que tudo isso é historinha, é ataque sem fundamento nenhum, porque eu nunca fui pego em corrupção, ponto, né? E aí começa a atacar também o sujeito, né? Quando você fala, por exemplo, de MST, você não pode falar como se não estivesse mencionando o Guilherme Boulos, porque o Guilherme Boulos está diretamente envolvido com o MST. Então dá nome aos bois, porque as pessoas que estão assistindo não sabem disso, né?
pouca gente, eu imagino, de toda a população brasileira, dos 200 milhões de brasileiros, vão saber exatamente que o Guilherme Boulos está envolvido com o MST e tal, que invade propriedade privada. Então, dá nome aos bois, ó, Guilherme Boulos, você se envolve com isso, você invade propriedade privada, você não tem moral para falar tal. É assim que tem que agir, né, cara? Pelo menos é a maneira como eu acho que ele deveria agir. Talvez nos outros debates ele seja mais veemente nesse ponto. Na verdade, ele tem que ser veemente, tem que ser agressivo, mas pontualmente. Né? Não pode ser uma coisa muito exagerada também, porque é aquela máxima, né? O povo sempre vai tender ao centro e não necessariamente ao radicalismo. O que me deixou também um pouco chateado é aquela coisa dele usar muito a terceira pessoa do singular, né? Como se fosse mesmo o Messias, né? Falando, o Bolsonaro falando dele mesmo, o Bolsonaro é o único candidato que pode mudar o país, tal. Pode ser mesmo que ele seja o único candidato, mas não precisa dar essa ênfase um tanto truculenta, né? Porque passa a impressão de arrogância. Não estou dizendo que ele é arrogante, mas passa essa impressão para as pessoas que não o conhecem. Então, fala de uma maneira franca, olha, eu sou capaz de fazer isso, tá? Sem se remeter a essa coisa de ele ou Bolsonaro, o único e tal. Toma cuidado com isso, pô, pelo amor de Deus. Agora teve um ponto positivo no Bolsonaro, principalmente nas propostas dele, tá? Que é o que me atrai mesmo para votar no cara. Primeiro, a questão das escolas militares não é uma ideia ruim, certo? Se você pega aí, eu tenho até um vídeo falando de educação, que eu menciono a Hannah Arendt, menciono as escolas militares, não estou falando que a Hannah Arendt defendia escolas militares, mas eu citei a ela porque ela faz uma crítica ao John Dewey e a outros que pensavam escola nova, que trocavam os papéis, agora o professor é só facilitador, não é mais professor, então a criança não tem mais referencial, não tem referencial em casa, não tem referencial na escola, não tem disciplina, e aí ela acaba descambando para a métrica do próprio grupo, né? Gerando, portanto, aspectos de violência na sua personalidade. Então, quando você pensa em uma escola militar que tem disciplina, que não tem chicote nenhum, essa história do Ciro Gomes de chicote é conversa fiada, cara. Na verdade, eles têm disciplina, eles têm regras que são rígidas, têm horários. Então, meu Deus, uma criança está se desenvolvendo dentro da esfera de disciplina, não significa que ela vai ser um aprisionado, um reprimido, nada a ver. Significa que ela vai crescer dentro desse contexto de organização e, obviamente, ela não vai ficar a vida inteira lá, só vai ficar o tempo de estudar. Depois que sair de lá, ela vai estar formada com a mentalidade de disciplina e ordem. Isso aí é maravilhoso, né? Então, com capacidade de participar de concursos públicos, de se preocupar efetivamente com os problemas reais da sociedade, não só da vida dele. Enfim, com notas boas, porque o grande mote das escolas de cunho militar é favorecer o ensino ao ponto da criança realmente aprender matemática, português, inglês, ciências, etc. Então, eu apoio o Bolsonaro nesse sentido. Outra coisa é a questão das mulheres, né, que ele deu uma amenizada no discurso, porque ele precisa desses votos também, né? Porque algumas mulheres se identificam com o Bolsonaro, sim, mas na grande maioria fica aquele impasse, até por algumas entrevistas que ele deu antes, né? E ataques injustos, diga-se de passagem, que fizeram contra ele. Então, é bom sempre ele tocar nesse ponto, né? Dizer, olha, o que eu penso é isso, e o que falaram de mim é completamente oposto daquilo que eu admito como verdadeiro. Então essas são as minhas impressões do debate. Espero que no próximo, inclusive o Amoedo nem foi, né, no debate, que ele poderia até dar uma pincelada a mais desse aspecto econômico aí, mas ele não pôde ir, então eu fico pensando, o cara que tem 1% de proposta de voto e não vai no debate, não por culpa dele, né, por alguns trâmites aí que impossibilitaram que o partido dele participasse do debate, a chance dele tá pequena demais, vamos combinar. Então, para mim, assim, a melhor oportunidade hoje é votar em alguém que tenha ideias liberais, mas que tenha a chance de ganhar, certo? Então é isso aí, meus caros. Fico por aqui e até próximos vídeos.